Mais Inclusão. Um programa que traz histórias que visam mudar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Mais Inclusão. Do Rovuma ao Maputo, do Zumbo ao Índico. Saudações, amigo ouvinte. Está no ar o nosso e o seu programa Mais Inclusão. 3 anos da sua existência, do Rovuma ao Maputo, do Zumba ao Índico, procurando contar histórias que visam mudar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Está na vossa companhia Ginoca Mafutini na apresentação e Abdul Rehman Ibrahimo na edição. Votos de ótima escuta. Mais Inclusão conta com apoio e produção da TV Surdo. Estimado ouvinte, pode acompanhar esta e outras notícias nas nossas redes sociais, Facebook e YouTube, onde pode nos seguir. Para tal, escreve Mais Inclusão e faça a subscrição e ajude-nos a crescer. Vamos aos destaques. Quais os desafios dos albinos no país? Como é feita a inclusão da pessoa com deficiência no âmbito das mudanças climáticas no país? Os desenvolvimentos destas e outras notícias já a seguir. Iniciamos o programa na cidade de Maputo, alusivo ao mês da pessoa com deficiência, para refletir sobre a situação da pessoa albina no país. A reportagem do jornalista Abdul Rehman Ibrahimo. Segundo dados da ONU de 2020, Moçambique conta com cerca de 30.000 albinos. O albinismo é um distúrbio genético hereditário caracterizado pela falta de pigmentação na pele, cabelo e olhos. Além das consequências fisiológicas, o albinismo é um fator múltiplas discriminações em todo o mundo. Em algumas comunidades, as crenças ligadas a esta condição representam um perigo para a vida e a segurança dessas pessoas. Este é o caso da jovem Leta Vasco, que vive no bairro Patrício Lumumba, na cidade da Matola, província de Maputo, que relata com emoção ser tratada de forma discriminatória na escola por parte dos professores e colegas. Me formei nesse ramo à força, porque eu sofria discriminação por parte dos alunos, por parte também de alguns professores, porque eu lembro-me das vezes que eu queria mesmo, uma vez que nós não conseguimos enxergar a distância, eu sempre ia lá, colega, peço emprestado o caderno, ela sempre dizia assim: olha, tu não consegues enxergar a distância, o que você está a fazer aqui? Não achas mesmo que está perdida? Aquilo ali foi doloroso para mim. Paleta, tu tá a dar trabalho, muito trabalho mesmo, sempre está toda hora a emprestar caderno, toda hora a emprestar isso, mas aquilo, não está a ver que tu está a perder tempo, em estar aqui fazer o curso, algo que tu não consegues enxergar, tu não consegues fazer nada, então vale a pena tu saíres daqui, vai embora, deixa de fazer esse curso aqui não é o seu lugar. Eu ignorava mesmo aquilo ali, aquelas palavras negativas sempre me davam forças. Acorda-me pelas minhas dificuldades, o que vocês fazem, eu também posso fazer. Então eu tenho me esforçado para tirar boas notas, tenho me esforçado, eu nunca dei problema a um professor. Olha, Leta, eu tenho que te aumentar a nota porque você não conseguiu alcançar. Graças a Deus, nunca passei por isso. Enfim, consegui me formar. Leta Vasco, formada em laboratório industrial
Social pelo Instituto Industrial da Matola, conta que não foi só no instituto que era discriminada por conta da sua pele, mas também durante o período de estágio como técnica de laboratório. Eu lembro-me de um supervisor sempre me perguntar: olha, Leta, por que tu não sais daqui? Não vês que você está a perder o seu tempo? Você não está fazendo nada aqui, estás todo momento a fazer coisinhas aqui. Aqui não é o seu lugar, saia. Nas outras empresas eu passei por isso, mesma coisa, um obstáculo. Eu disse, mas isso que vocês estão fazendo comigo, pode vir, os estagiários que chegaram aqui nessa empresa estão bem avançados em relação a mim. Eu estou há bastante tempo aqui e vocês, ao invés de me transmitirem conhecimento, só dão volta. Vocês só pioram a minha situação e tal. Eu chego aqui, me sento, chego aqui, me dá um mop, faça a limpeza. É com esta situação que Damix Raiva, músico albino do distrito de Vilanculo, na província de Inhambane, escreveu uma música que retrata a situação deste grupo social no país, com o objetivo de consciencializar a sociedade sobre os direitos das pessoas albinas. Eu não sei porque que Deus me trouxe neste mundo cruel. Cá não há amor ao próximo, eu me sinto no hell por causa da pele. Para que a sociedade possa mudar a sua forma de pensar, porque é algo que nós crescemos a sofrer. Então, para mim, é um grito de socorro e ao mesmo tempo é uma sensibilização para que as pessoas mudem a sua forma de pensar. Na música, Damix retrata o seu dia a dia e os tabus associados às pessoas com falta de melanina na pele. A música, na verdade, retrata tudo aquilo já que canto na primeira pessoa, não é? É algo que eu já venho passando há anos, desde criança. Então, fiquei mais chocado ainda quando começaram os raptos, os assassinatos de albinos. Então, me deu mais frustração e me incentivou a trazer essa mensagem de forma que as pessoas possam mudar da sua forma de pensar e eu também me tranquilizar um pouco e entender como é que ela pensa. Deus como pai me fez nascer assim. Nas esquinas eu vejo muita gente a cuspir. Tipo, se eu nascer albino nunca vou lhe... Márcia Alif, uma jovem com albinismo residente na cidade de Nampula, província do mesmo nome, é vice-coordenadora da Associação Amor à Vida. Ela é defensora dos direitos das pessoas albinas na chamada capital do Norte. Márcia se considera uma mulher realizada e luta para ver outras mulheres albinas terem sucesso na vida. Preciso que nós mudemos a sociedade, as pessoas mudam de comportamento. A pessoa com albinismo é qualquer pessoa, qualquer ser humano. Simplesmente precisamos dos cuidados com a pele, com os olhos, do modo que não possamos ter o cancro de pele. Vou fazer minhas atividades, vou no meu dia a dia. Isso não falta. Eu encontrar pessoas no chapa, eu encontrar pessoas na rua, se admiram, não sei o que. Isso é uma coisa que nós devemos lutar no dia a dia que melhore. Então é conosco mesmo. Nós, pessoas com albinismo, podemos lutar contra esse mal. Sim, não podemos nos rebaixar, deixar de lado a discriminação. Olha, quando a pessoa vem e diz, olha, está ali, tem ali uma albina, ou tem ali um albino, epa, tem este problema. Olha, você diz, responde. Questionamos o ativista social e músico Damix Raiva sobre como acabar com o preconceito contra este grupo social. Damix nos respondeu nos seguintes termos. Bem, eu acho que para acabar com isso é uma questão da gente mudar, né? Acredito eu que com aquela música as pessoas vão ter alguma coisa, né, na mente, né? E eu acho que vai diminuir alguma coisa, né? Vai mudar alguma coisa. Dizem que eu não vou morrer, só vou desaparecer. Albino não é enterrado, albino tem poder. Sociedade evoluída com este pensamento tóxico. Não me deixe levar, eu tenho amor próprio. Juntos pela inclusão da pessoa com deficiência. Falando da inclusão, que estratégias as organizações têm realizado no combate às mudanças climáticas?
Nós jovens da cidade de Maputo vencem a Club 2024, um evento organizado pelo Fundo das Nações Unidas para a População com apoio do Banco Africano de Desenvolvimento, que tem como objetivo premiar as melhores ideias de inovação para os setores de gênero, saúde e direitos sexuais e reprodutivos, bem como ações de resposta às mudanças climáticas. Estou super entusiasmada porque é uma caminhada de quase 3 semanas agora que envolveu não só o financiamento no final, mas um processo todo de acesso a bases de desenvolvimento de empreendedorismo, técnicas e também acesso a mentores. Então acredito que teve um impacto diferente e possibilitou refinar esta caminhada toda. Não acredito até agora, estou impactada, realmente é uma oportunidade única que a UNFPA está a dar para nós empreendedores, não é? Da parte da sustentabilidade, né? E das mudanças climáticas. Marta Otelo, uma das vencedoras do Club 2024, inova na área de reciclagem de resíduos sólidos, com os quais fabrica bicicletas para as comunidades. De compactação, e depois deste processo de compactação usa-se um sistema, vamos lá só para dar exemplo, próximo ao AutoCAD, faz-se um desenho e a partir daí é possível ter acesso a quadros com uma produção 100% local. Definitivamente estamos na fase toda de teste de protótipos, então a possibilidade de poder adicionar a linha de produção, otimizar e conseguir garantir com que estas bikes cheguem às comunidades. Com certeza este fundo vai apoiar neste processo. Ao todo foram 100 concorrentes, dos quais 15 chegaram à fase final do Club 2024, segundo deu a conhecer o Walter Mendonça, representante do Fundo das Nações Unidas para a População em Moçambique. Estamos bastante felizes porque, pelo menos de nossa parte, é a primeira vez que fazemos um evento desta natureza, o que também nos obrigou, de certa forma, a fazer parcerias locais. Uma parceria muito importante que tivemos foi com a Universidade Eduardo Mondlane, que tem uma equipa especializada na mentoria desses jovens, mentoria voltada para o desenvolvimento de ideias e de conceitos. Tatiana Marufo, do Instituto Nacional de Saúde, foi membro de júri do Club 2024, faz balanço positivo, pois, segundo ela, as ideias apresentadas podem ajudar as comunidades. Uma avaliação bem positiva, por acaso, nos nossos comentários finais, como membros do júri, nós dissemos que foi realmente uma experiência bastante inspiradora e principalmente ver que os nossos jovens estão pró-inovação hoje em dia e principalmente estão muito sensíveis àqueles que são os problemas das mudanças climáticas. De recordar que a Club 2024, organizado pelo Fundo das Nações Unidas para a População, premiou as vencedoras com $5.000 cada e dia 7 de novembro vão representar Moçambique no mesmo evento em Ruanda. Estamos na época chuvosa, época em que as pessoas com deficiência têm enfrentado inúmeras dificuldades devido às cheias. A Organização de Pessoas com Deficiência em África, preocupada com o desenvolvimento desse grupo social, fala da importância de estarem em lugares seguros. Os detalhes com o jornalista Abdul Remani Ibrahim.
Saudações, amigo 20, sejam bem-vindos ao espaço de entrevista no programa das rádios comunitárias, na vossa companhia Abdulrahmane Ibrahim. Hoje vamos falar da situação da pessoa com deficiência em África. Para tal, temos Idriss Meida, que ele é o presidente do Fórum das Pessoas com Deficiência a nível do continente africano, onde vamos falar sobretudo em reflexão atual a situação da pessoa com deficiência em África. Muito obrigado, Idriss Meida, pela oportunidade do programa Mais Inclusão, para partilhar um pouco em relação à situação de pessoas com deficiência no continente africano. Merci, je suis Idriss Meida, président du Forum africain des personnes handicapées et deuxième vice-président de l'Alliance internationale du handicap, IDA, l'International Disability Alliance. Muito obrigado, eu sou Idriss Meida, o presidente, portanto, de pessoas com deficiência do continente africano e segundo vice-presidente da Aliança Internacional de Pessoas com Deficiência. Quais são os desafios das pessoas com deficiência a nível de África? Quels sont les défis des personnes handicapées en Afrique? Les défis sont énormes. C'est d'abord lutter pour la promotion de nos droits, lutter pour que les personnes handicapées puissent aller à l'école, parce que c'est la base de l'apprentissage des droits, et s'assurer que les personnes handicapées sont sorties de la pauvreté et ont le minimum pour survivre et ont de quoi assurer la santé des personnes handicapées. Os desafios são muitos. Primeiro, temos que garantir os direitos de pessoas com deficiência, mas para esse efeito há que garantir que as pessoas com deficiência tenham acesso à educação, porque a educação nos liberta, e também temos que garantir que pessoas com deficiência saiam da pobreza, de modo a que possam estar melhor equipadas para lutarem para os seus direitos. La promotion des droits s'entend par former les personnes handicapées sur la convention et l'agenda, les objectifs de développement durable. Portanto, a promoção desses direitos passa pela promulgação da Convenção sobre as pessoas com deficiência. Portanto, temos que fazer conhecer essas pessoas sobre os seus direitos a nível internacional. Donc, voilà quelques éléments. Et à notre sens, les défis sont énormes parce que la vie en Afrique même est un défi parce que 80% des populations vivent dans les zones reculées, ils vivent dans l'extrême pauvreté. Et dans ces zones d'extrême pauvreté, on retrouve les personnes handicapées. Donc, les défis sont énormes. Os desafios são muitos, porque nós sabemos que a maior parte das pessoas com deficiência em África vivem em zonas rurais, onde a pobreza é maior. Portanto, é nesse sentido que nós temos que levar a luta até as zonas mais recônditas do continente africano, para que as pessoas com deficiência tenham conhecimento dos seus direitos. Uma das situações das pessoas com deficiência a nível de África, nós temos leis em muitos países, boas leis, por exemplo, em Moçambique temos a lei da acessibilidade, temos a lei sobre a educação inclusiva, temos a lei da empregabilidade, mas a sua implementação, os governantes, não está a acontecer. Comme presidente, como é que olha para outros países nessa situação? Nous sommes au courant du fait qu'en Afrique, tous les pays ont les lois pour protéger les personnes handicapées. Ici au Mozambique, par exemple, nous savons qu'il y a les lois pour la protection des personnes handicapées. Il y a les personnes handicapées sont protégées par la Constitution, etc., etc. Je voudrais vous demander, comme président donc au niveau de l'Afrique, quelle est votre opinion concernant les autres pays africains sur la mise en œuvre donc des lois pour la protection des personnes handicapées? Ma conviction et mon appréciation est que c'est assez satisfaisant que nous ayons des lois dans les pays. Et notre rôle, c'est d'aller parler avec les gouvernements pour qu'ils prennent plus de lois pour protéger les personnes handicapées, pour garantir les droits aux personnes handicapées. Notre rôle, c'est de parler aux personnes handicapées pour qu'eux-mêmes puissent se lever pour aider le gouvernement à prendre des lois, parce que souvent, nous sommes les experts, nous, les personnes handicapées. C'est à nous de montrer le chemin au gouvernement. C'est à nous de dire nos besoins. Qu'est-ce que nous attendons des gouvernements? Donc, c'est ça les deux rôles.
parler au gouvernement pour qu'ils prennent des rôles, parler aux personnes handicapées pour qu'ils indiquent le chemin à suivre au gouvernement. O primeiríssimo passo, portanto, é facto positivo que tenhamos as leis para a proteção da pessoa com deficiência, mas o outro desafio tem a ver com o próprio governo, não é? Tem que ser informado sobre a importância da implementação dessas leis, por um lado. E, por outro lado, as próprias pessoas com deficiência, algumas das quais têm um nível de compreensão bastante alto, devem empreender uma ação de educação junto dos seus respectivos governos para explicar qual é a situação real e como que as coisas podem melhorar a todos os níveis para a pessoa com deficiência. E qual é o papel da organização que protege os direitos das pessoas com deficiência a nível de África, que o ilustre aqui é presidente? O que faz? Qual é o trabalho da advocacia para que os governantes desses países possam? Quel est le travail en matière de plaidoyer de votre organisation auprès des gouvernements vis-à-vis donc les personnes handicapées? Notre plaidoyer, c'est d'abord, comme j'ai dit, de parler au gouvernement. Et nous en avons fait, on a parlé à l'Union africaine et on a participé à l'élaboration, à l'adoption du protocole à la charte africaine des droits des personnes, des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des personnes handicapées. Et nous sommes en train de faire la sensibilisation pour que les partis, les plaidoyers pour que tous les pays ratifient ce protocole pour que ça rentre en vigueur. Nous avons fait le plaidoyer au niveau de l'Union européenne pour qu'ils appuient nos gouvernements pour mettre en œuvre les droits des personnes handicapées. Nous faisons ce que nous pouvons. Nous continuons à parler aux décideurs politiques pour que les droits soient mis en œuvre et pour qu'il y ait des documents élaborés en faveur des personnes handicapées. Ça, c'est ça que nous faisons en termes de plaidoyer. Em termos de advocacia, o que nós temos feito até aqui, existe a Carta Africana para os Direitos de Pessoas com Deficiência. Fazemos, portanto, essa advocacia junto da União Africana, para que a União Africana também interceda junto dos governos africanos, por um lado. Por outro lado, também trabalhamos com a União Europeia, para que a União Europeia também nos apoie na divulgação, portanto, desses direitos de pessoas com deficiência. O outro cenário é que as organizações de pessoas com deficiência a nível de África, muitas delas não têm fundos para que consigam implementar alguns projetos para que façam advocacia em prol dos direitos das pessoas com deficiência. O que a organização que o ilustre é representante tem feito para que as organizações sejam potenciais que defendem os seus direitos? Ce qui se passe souvent, Monsieur le Président, c'est que la plupart des organisations des handicapés en Afrique n'ont pas suffisamment de fonds pour leurs activités. Qu'est-ce que votre organisation fait auprès des bailleurs de fonds, auprès des gouvernements, pour que cette situation-là change et pour la mise en œuvre des activités concrètes, n'est-ce pas, pour la défense des droits des personnes handicapées? C'est ce que j'ai dit. Le défi en Afrique, ce n'est pas seulement pour les personnes handicapées. Même nos gouvernements ont des défis à trouver les financements pour assurer le quotidien des populations. Et comme j'ai dit tout à l'heure, nous sommes allés au siège de l'Union européenne pour leur dire il faut appuyer non seulement nos gouvernements, mais il faut exiger que cet appui aille aux organisations de personnes handicapées. Et tous les bailleurs de fonds, c'est le même langage que nous leur tenons. Au-delà du financement que vous donnez aux États, mettez la condition d'appui aussi les organisations de personnes handicapées. Et aujourd'hui, l'Union européenne lance des appels à projets en faveur des personnes handicapées. Nós temos feito, portanto, o nosso trabalho de advocacia, não é? Junto da União Africana, como tinha dito, mas também junto dos financiadores, sobretudo, portanto, da União Europeia. Nós temos dito à União Europeia para que não condicione, mas que, de facto, quando proporciona apoios aos países africanos, deixem, portanto, uma pequena percentagem para as pessoas com deficiência. Os desafios que nós enfrentamos como pessoas com deficiência, são desafios também enfrentados pelos nossos próprios governos. Os nossos governos não têm fundos, muitas vezes, para levar a cabo o programa de desenvolvimento a nível da sociedade. Portanto, este é um problema que não é só de pessoas com deficiência, é um problema de muitos países africanos e nós temos feito a nossa advocacia nos vários centros de poder
os vários decisores a nível do continente africano e a nível da União Europeia. E o Cabo Verde é um exemplo a nível dos PALOPs. Temos uma lei que na área da educação que foi aprovada em 2018, que toda pessoa com deficiência cabo-verdiana pode estudar do primeiro até o ensino superior sem pagar nada. Como levar este exemplo para o restante dos países de África? Au niveau des pays africains, pays lusophones, donc pays africains lusophones, il y a une loi d'après laquelle toute personne donc handicapée a le droit d'accès à l'école depuis la primaire jusqu'à l'université sans payer un sou, n'est-ce pas? Alors, je voudrais savoir jusqu'où pourrait-on penser à la mise en œuvre d'une loi pareille au niveau de tout le continent africain. Ces lois dans les pays sont souvent découlent des lois, des instructions données au niveau continental, au niveau régional. C'est pourquoi nous parlons avec l'Union européenne, l'Union africaine, pour que l'Union africaine donne des directives aux pays. Mais chaque pays aussi adapte les directives de l'Union africaine à ses réalités sur le terrain. Mais c'est le message que nous portons. Le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit à la vie sont aujourd'hui les piliers de notre plaidoyer et le financement des organisations de personnes handicapées, pour que les organisations de personnes handicapées soient les interlocuteurs des gouvernements. Parce que c'est à eux, au niveau de chaque pays, de leur dire qu'est-ce qu'attend, parce que d'un pays à l'autre, les besoins changent. Esse tem sido também a nossa mensagem, daí que nós estamos em conversações com a União Africana, para que a União Africana interceda junto dos governos africanos para garantir os direitos de pessoas com deficiência em termos de acesso à saúde, acesso à educação, acesso à vida. Portanto, esta mensagem é a nossa mensagem contínua, tanto ao nível da União Africana como a nível da nossa interligação com a União Europeia. Mas nós sabemos que de país para país a situação muda. Então, porque as leis, elas são feitas primeiro a nível macro, isto é, a nível do continente africano, a União Africana nesse sentido. A União Africana fala com os países africanos que devem, portanto, adotar essas decisões a nível de cada país interno, portanto, domesticar essas convenções internacionais. Estamos mesmo na reta final da nossa entrevista, portanto, queria saber do presidente, o desporto é um meio que as pessoas com deficiência se unem, se consciencializam. Por exemplo, a Angola, no futebol amputado, foi vice-campeão mundial. Como é que olha essa situação? Por exemplo, nos Jogos Paralímpicos, Moçambique ganhou no Rio uma medalha de bronze. Aliás, Moçambique sempre nos Jogos Paralímpicos tem estado a participar. Como é que olha o desporto para a inclusão da pessoa com deficiência a nível do continente africain? Même pour terminer, Monsieur le Président, je voudrais savoir, vous êtes au courant sûrement que le sport est un moyen, est un véhicule à travers lequel nous pouvons donc faire la promotion des droits des personnes handicapées. Nous sommes au courant du fait que l'Angola a été vice-champion du sport, du foot, pour les personnes handicapées. Le Mozambique aussi participe presque dans toutes les compétitions sportives en matière de personnes handicapées. Comment est-ce que vous voyez le sport donc, comme un outil qui puisse nous aider dans la promotion des droits des personnes handicapées? Merci beaucoup. Je pense qu'au niveau du Forum africain et au niveau de l'Alliance internationale du handicap, nous avons une vue plus globale, comme j'ai dit. Tous les droits sont importants à nos yeux. L'art, la culture, la participation politique, aucun droit n'est à négliger. Mais maintenant, nous encourageons les pays en fonction des priorités, parce que c'est à chaque pays de prioriser. Nous ne pouvons pas dire que l'art est prioritaire pour tous les pays. Nous disons que tous les droits sont importants, mais en fonction des potentialités dans un pays, parce que vous pouvez prendre le pays comme le Niger, l'artisanat des personnes handicapées est très développé. Donc eux, c'est au pays de dire, nous mettons l'accent sur l'artisanat, nous mettons l'accent sur l'éducation, l'accent sur le sport en fonction des pays. C'est pourquoi nous, on a une vue assez globale. Maintenant, à chaque pays de prioriser. A nossa mensagem tem sido que efetivamente tanto as mensagens são todas elas importantes, as prioridades são diversas, podemos falar da arte, podemos falar da cultura, podemos falar do desporto, mas é obrigação de cada país tirar as suas prioridades. No caso do Níger, por exemplo, o artesanato de pessoas com deficiência é uma prioridade.
Portanto, outros países podem tomar outras prioridades, como o desporto, por exemplo, dependendo do potencial que cada país tenha nesse sentido. Muito obrigado. Mesmo para terminar, pode falar um pouco só, em linhas gerais, como é que foi a situação da Covid-19 a nível de África para as pessoas com deficiência? Juste pour terminer, je sais que votre temps est déjà terminé. Comment est-ce que vous avez vécu la Covid-19 pour l'Afrique et pour votre organisation? La Covid a été... Les personnes handicapées ne vivent pas en dehors de la société. Nous sommes dans la société. C'est comme ça que les choses doivent être appréhendées. Il ne faut pas qu'on pense qu'il doit y avoir une vie exceptionnelle pour les personnes handicapées, mais le vécu a été plus dur pour les personnes handicapées qui vivent déjà dans la pauvreté. Si moi je dois aller dans mon atelier pour fabriquer un fauteuil roulant pour vivre et que je ne puisse plus aller à l'atelier et que je n'ai pas les outils à la maison, c'est difficile pour moi. Et nous avons vécu ça avec la plus grande difficulté. Mais Dieu merci, nous avons aussi fait des messages pour que les personnes handicapées puissent accéder à l'information dans le traitement qu'il faut de le conduire dans le cas de Covid. Et ça, on se salue pour ça et on remercie le Seigneur du fait que nous ayons pu passer ce cas. Nós temos que esclarecer uma coisa. A pessoa com deficiência vive na sociedade. Quanto ao Covid-19, o que nós vivemos com pessoas com deficiência é que os nossos concidadãos também viveram. Naturalmente, nós sendo uma classe, se calhar, relativamente com menos possibilidades, não podemos deslocar-nos para o nosso local de trabalho, etc, etc. Muito obrigado, amigo ouvinte, e assim Idrissi Meida, por ter partilhado algumas reflexões em relação da situação da pessoa com deficiência a nível do continente africano, sabendo que este ano que está prestes a terminar foi aprovado a Lei de Promoção e Proteção dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Assim, caro ouvinte que esteve em nossa companhia, o nosso muito obrigado, boas festas a todos e sucessos em 2025. Estamos nos momentos finais do programa das rádios comunitárias Mais Inclusão. Mas antes, vamos ao dicionário inclusivo. Dicionário inclusivo. Saudações, estimado ouvinte, seja bem-vindo à rubrica Dicionário Inclusivo. Nesta edição, vamos aprender como tratar uma pessoa que perdeu a audição ou que nunca teve esta faculdade. Como você a chamaria? Surdo-mudo. Surdo. Porque pode falar, o fato é que ele não ouve. Então, sendo que ele pode falar, ele não pode ser um surdo-mudo, porque mudo refere-se à pessoa que não fala. Então, sendo que a pessoa só perdeu a audição, é um surdo apenas. Então, a classificação será essa. É surdo. É surdo. Como tratar alguém que perdeu a audição? Entre as expressões surdo, surdo-mudo e surdo. É muito complicado. A palavra certa é surdo. Surdo e mudo são termos pejorativos. Use sempre a palavra surdo. Ou pode ainda dizer pessoa com deficiência auditiva. Assim foi o dicionário inclusivo. Até numa próxima edição. Dicionário inclusivo. Fim do seu programa, mas antes vamos recordar as manchetes. Quais os desafios dos albinos no país? Como é feita a inclusão da pessoa com deficiência no âmbito das mudanças climáticas no país? Esteve na vossa companhia Ginoca Maftini na apresentação e Abdul Rimani Ibrahimo na edição. Mais Inclusão contou com apoio e produção da TV Surdo. Até a próxima!
Mais Inclusão. Um programa que traz histórias que visam mudar a consciência da sociedade moçambicana em relação aos direitos das pessoas com deficiência. Mais Inclusão. Do Rovuma ao Maputo, do Zumbo ao Índico.